Ellen White, ela nasceu no ano de 1827 no estado do Maine, nos Estados Unidos. E ao crescer, ela foi à escola e aos 9 anos ela teve um acidente que mudou toda a trajetória da sua vida. Ela recebeu uma pedrada na sua face esquerda e isso alterou todo o projeto de vida dela. Ela teve que abandonar a escola, foi educada pela sua mãe, a professora Eunice, e assim ela foi se desenvolvendo dentro de casa. A história de Ellen White é uma história muito interessante porque, como uma pessoa fragilizada e debilitada, ela teve um momento na sua trajetória de vida, aos 17 anos, que mudou completamente o rumo da sua experiência. Ela foi escolhida por Deus para se tornar um porta-voz seu aqui nessa terra e comunicar verdades divinas para uma igreja que estava sendo então formada. Com 17 anos ela recebeu a sua primeira visão. Em 1846 ela se casou com Tiago White e se tornaram os primeiros pioneiros da Igreja Adventista juntamente com Joseph Bates e John Andrews. 3 anos antes de Ellen White morrer, ela decidiu escrever o seu testamento em 1912. E nesse testamento ela deixou um parágrafo especial sobre o que deveria ser feito com relação aos seus escritos. E nesse parágrafo ela determinou que todos os seus escritos deveriam ser preservados, arquivados e guardados por um grupo de pessoas que seriam seus depositários, que preservariam e, sobretudo, também eles difundiriam esse material. Ela escreveu, pouco antes da sua morte, que, a despeito dela não mais existir, os seus escritos ainda continuariam falando. Então, muito do que ela escreveu tem sido usado pelos próprios depositários de Ellen White na produção de livros, de panfletos, de materiais que são até hoje publicados pelas nossas casas editoras. O primeiro responsável por esse departamento, que nós chamamos hoje de White State, foi o seu filho William White, em 1915, quando foi formado esse departamento na igreja, lá na Califórnia. Hoje nós temos ao redor do mundo cerca de 23 centros de pesquisas Ellen White, espalhados em cada uma das divisões da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O Centro de Pesquisas Ellen White Brasil surgiu em 1979, quando a Organização Adventista decidiu fundar esse centro para poder também difundir os escritos de Ellen White em nosso território. Em 1987, ele foi oficialmente reconhecido e inaugurado em São Paulo e teve como primeiro diretor o pastor Alberto Tim. Em 1992, com a vinda do curso de teologia para cá, o centro também foi transferido para esse campus, aqui em Engenheiro Coelho. E em 2009, esse centro foi remodelado, foi totalmente redimensionado para poder então se tornar um centro de referência dos escritos de Ellen White. O que mais me impressiona aqui no Centro White é a quantidade de informações que a gente tem sobre a vida e obras de Ellen White e também o contato que a gente tem com as obras raras, as cartas originais. Isso torna o Centro White um ambiente especial e diferenciado. Esse espaço é um espaço muito importante para que pesquisadores e alunos da faculdade de teologia venham aqui para pesquisar a respeito dos escritos e também dos conteúdos que Ellen White registrou nos seus escritos. Nós temos aqui toda a coleção dos escritos originais de Ellen White e temos também aqui vários manuscritos que ela escreveu do seu próprio punho, que são originais. Esses materiais têm sido usados pelos alunos e por vários pesquisadores para fazerem suas pesquisas. Além disso, nós temos também algum acervo que remonta à vida e à obra de Ellen White.
temos várias fotos, temos vários objetos que nós preservamos aqui como parte desta memória também. A importância de termos um centro de pesquisas é, primeiramente, nós preservarmos este acervo histórico através dos escritos dela. O segundo aspecto importante que nós poderíamos salientar é que, através da preservação, nós também incentivamos outras pessoas a conhecerem o conteúdo dos seus escritos. E, ao fazerem isso, as pessoas estão habilitadas para também divulgar esse material para outras pessoas que não conhecem os escritos dessa autora. Então, nós trabalhamos tanto da perspectiva interna, ou seja, dentro da organização adventista, como também trabalhamos com a perspectiva externa, com o público em geral. Então, nós trazemos muitas pessoas que são de outras crenças, de outras religiões, para visitarem esse espaço. E nós temos recebido aqui pessoas de dezenas e centenas de outras religiões que vêm aqui para conhecerem esse espaço e também essa autora. Nós recebemos muitas visitas aqui no Centro-Oeste, grupos de igrejas vêm aqui para visitar, e o que mais chama a atenção deles aqui é um quadro que a gente tem intitulado como Cristo do Caminho Estreito, e nesse quadro retrata a primeira visão que Ellen White teve. Então, quando a gente explica para essas pessoas como foi essa visão, as pessoas se identificam porque a visão ela retrata a nossa vida de hoje. Então, a gente vê muitas pessoas se emocionando, então é o que elas mais gostam. O nosso sonho é despertar nas pessoas o desejo de estudarem, de pesquisarem, de conhecerem e também de lerem esses escritos. Porque esses escritos têm ajudado muitas pessoas no seu desenvolvimento pessoal, na educação dos seus filhos, no cuidado com a sua saúde. Esses escritos têm contribuído para a formação de muitos jovens, despertado o desejo no coração de pessoas de servir a Deus, de serem mais espirituais, de cuidarem da sua vida e também da sua própria salvação. O nosso desejo é fazer com que esses escritos alcancem a vida dessas pessoas, para que elas também sejam beneficiadas por eles. Eu acho muito importante as pessoas terem um conhecimento sobre a vida de Ellen White, porque ela foi uma pessoa escolhida por Deus para trazer uma mensagem para as pessoas, para que as guiassem as direcionassem para a Bíblia e também que as conduzissem para a segunda vinda de Cristo. Então é muito importante que as pessoas tenham esse conhecimento que ela foi uma pessoa escolhida por Deus para trazer essa mensagem. A Federação dos Empresários Adventistas tem contribuído como um veículo de suporte para poder nos ajudar a construirmos os acervos que fazem parte do nosso departamento. E isso tem sido de forma muito marcante. Nós temos recebido apoio tanto por meio de doações de objetos, de materiais, como também temos recebido apoio de forma financeira. E isso tem contribuído muito para nós podermos construir esse acervo ao longo da nossa caminhada. Eu acho sim que esse projeto deve continuar, porque as pessoas precisam ter mais conhecimento sobre a vida e obras de Ellen White, porque nós, como cristãos, adventistas, a gente sempre ouve falar sobre Ellen White, sobre os seus escritos, que ela foi chamada por Deus, mas às vezes a gente não tem um conhecimento real sobre quem ela foi, as coisas que aconteceram na vida dela, as coisas que ela passou. Então é importante a gente também ter esse conhecimento sobre a vida dela. Vale lembrar que a história é importante porque ela não apenas nos ajuda a relembrarmos das coisas passadas. A história nos ajuda a construirmos o presente a fim de transformarmos o futuro. Então, quando nós trabalhamos com a história, nós podemos saber de onde viemos, quem somos e também para onde nós estamos caminhando, como uma igreja, como um grupo, como um povo, como uma nação.